Chegando bem próximo da Black Friday, é comum quem quer trocar de smartphone procurar um aparelho novo. E trocar aparelho no Brasil é muito complicado, são diversos modelos, cada um com a sua configuração específica, então eu fiz uma breve lista aqui para falar um pouco de cada aparelho em si, certo? Então acompanha o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir e comentar o canal, isso ajuda demais aí no crescimento. Vale lembrar que links para compra estão na descrição do vídeo, então bora pro vídeo. Começando a nossa lista, a gente tem aqui o Samsung A03, que é um aparelho com 64 GB, 4 GB de RAM e possui processador octa-core da Unisoc. É um aparelho de entrada, é um aparelho que tem um custo-benefício muito bom para quem quer ter apenas um aparelho básico. Sua câmera traseira principal, uma câmera com 48 megapixels e frontal de 5, trazendo qualidades ok para a proposta daquele aparelho. Então, ele é um aparelho que está totalmente equilibrado dentro do seu preço, e ele abaixando de preço mais ainda vai se tornar uma excelente opção. Vale lembrar que ele possui uma bateria de 5.000 mAh. É uma bateria que vai te render aí o dia todo fazendo a utilização, sem você precisar ficar utilizando o carregador o tempo inteiro. Ele é um aparelho de proposta básica, então ele é o nosso primeiro da lista. Subindo um pouco mais o nível, ainda mantendo ainda assim na Samsung, vale lembrar que essa lista aqui eu vou incluir Samsung e Motorola, que são aparelhos que estão disponíveis aqui na loja, tá? O aparelho da Samsung, o M13, ele é um aparelho voltado a ter já o segmento intermediário, mas ele ainda tem um pezinho aí na linha básica, tendo aí uma câmera traseira principal de 50 megapixels, uma câmera frontal de 8 megapixels, trazendo também uma bateria de 5.000 mAh, mas apenas com uma mudança na sua tela, uma tela de 60 Hz com tela IPS, no qual oferece qualidade e oferece aí um bom custo-benefício para a sua proposta. Ele é um aparelho aí voltado para quem quer pegar um aparelho intermediário, mas quem quer ter um aparelho intermediário básico. Subindo um pouquinho uma régua, a gente tem aí o Samsung A13, que entre aspas seria a linha principal da Samsung, com apenas um único diferencial, que o Samsung A13 ele possui uma proteção Gorilla Glass no seu vidro da sua tela, então trazendo aí uma resistência um pouco maior na sua tela e uma qualidade também muito boa. Ainda se mantém no seu painel de 60 Hz, não mudando muita coisa nos aspectos visuais do aparelho em si. Então, tanto o M13 quanto o Samsung A13 são aparelhos bem similares nas configurações. Certo? Subindo um pouco mais o nível, já entro aqui para o aparelho da Motorola, que já é o Motorola G32, no qual muda um pouquinho a sua arquitetura. O aparelho do Motorola G32, ele já é um aparelho que possui um processador da Exynos, da Qualcomm, ou melhor, perdão, um aparelho Qualcomm, o Snapdragon. É um aparelho que já tem aí um custo um pouquinho maior por oferecer um pouco mais de desempenho e uma tela diferenciada. Vale lembrar que todos esses aparelhos aqui vão ter bateria de 5.000 mAh, então é meio que um padrão hoje para as marcas, certo? O aparelho G32, ele possui uma câmera traseira de 50 megapixels, uma frontal de 8 megapixels, e é um aparelho já que ainda sendo intermediário de entrada, porém subindo um pouco mais a régua. A sua tela de 90 Hz, com o display OLED, faz uma diferença no momento das cores. Você tem cores mais profundas, você tem cores mais nítidas por conta do seu preto perfeito. Então, um aparelho que já sobe um pouquinho a régua e aí já tem um nível um pouquinho melhor, certo? Subindo um pouco mais, voltamos aí para o Samsung, dessa vez o Samsung A23. O Samsung A23 também possui um processador Snapdragon, uma tela de 90 Hz, mas vai mudar aí na sua construção, adicionando uma tela IPS. Porém, uma IPS PLS com uma qualidade muito boa. Então, normalmente dá para notar aí as diferenças, certo? Então, assim, é um aparelho que já sobe um pouquinho a régua, vai ter uma configuração a mais, já tem a aproximação, você já pode fazer pagamentos através de aproximação com esse aparelho, mas ainda não possui um sistema de som estéreo, apenas um sistema de entrada básico aí para poder justificar a sua faixa de preço. Então vale muito a pena, já que você está querendo aí um Samsung A13. Mas vai muito dependendo de preço. Vale lembrar que esse vídeo eu estou gravando antes da Black Friday. Então, esses produtos ainda vão baixar bastante no dia da Black. Então vale a pena você dar uma conferida nesse vídeo, continuar até o final para poder aí obter as melhores informações. Levando um pouquinho mais a régua, a gente já passa para o Moto G52.
Ainda continuamos com os 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, mas aí já temos uma tela OLED novamente, é uma tela de 90 Hz OLED, com sua câmera traseira de 50 megapixels, subindo aí para a câmera frontal de 13 megapixels, uma câmera que possui boa qualidade, e a gente tem aí novamente uma questão de qualidade de cor muito boa por conta do seu painel OLED. Economiza base bateria, você tem aí uma bateria para durar o dia inteiro, sem você precisar encostar no seu carregador. Já é um aparelho mais voltado, tanto o A23 quanto o G52 já é um aparelho mais voltado para quem gosta um pouco de jogar. Ele possui um desempenho melhor na hora dos jogos e você vai ter aí uma boa experiência e fluidez no momento da sua usabilidade, certo? Jogando um pouquinho mais a régua acima, aí é que já entra para os melhores custo-benefícios. Dependendo do valor que ele se encontrar naquele momento, vai ser uma excelente escolha para você. A gente tem aqui o M23 da Samsung, foi recém-lançado, não tem muito tempo de lançamento, mas a principal diferença desse aparelho é que ele possui aí uma tela de 120 Hz ainda em Full HD, tá? Mas ele possui 6 GB de RAM. É isso mesmo, ele possui 6 GB de RAM no seu aparelho, ele já é um Snapdragon 750G, possui a tecnologia 5G nas suas especificações, possui aproximação, giroscópio, bússola, ele é um aparelho que já está mais completo, e por conta do seu processador gamer, ele oferece um excelente desempenho no momento dos jogos. Vale lembrar que não vão ser todos os jogos que você vai rodar em 120 quadros, já que o seu painel é de 120 Hz. Ele é um aparelho ainda intermediário, porém já subindo a régua para um intermediário mais premium. Mas ainda ele tem as suas limitações, então não espere jogar com 120 Hz na tela. Mas você vai jogar muito bem com esse aparelho sem você notar nenhum tipo de diferença, certo? Então, o M23 aí a gente já vai para uma classe que já é um aparelho um pouco melhor e já possui aí 6 GB de RAM. Elevando um pouquinho mais aí a tabela, a gente tem aí o Moto G82. Também um aparelho recente, é um aparelho que foi lançado há pouco tempo, e a gente tem também uma configuração bem parecida aí com o do Exynos, ou melhor, do M23. A principal diferença do G82 é o seu processador Snapdragon 680, mas também é um aparelho que possui 5G. Então você não vai ter aí dor de cabeça no momento de você utilizar o aparelho. Ele tem um painel de 120 Hz também, câmera traseira de 50 megapixels, uma frontal de 13 megapixels, é uma frontal que oferece excelente qualidade. A sua tela Super AMOLED, é isso mesmo, é uma tela AMOLED que o aparelho possui. Então ele vai trazer um contraste mais profundo de cores, com uma boa qualidade de brilho, uma boa quantidade de nits, e vai trazer aí uma experiência diferente para você. Já que você gosta de aparelho Motorola, você gosta de aparelho Samsung, você deve estar prestando bastante atenção nesse vídeo. Então é nesse momento que eu peço para você não se esquecer de dar o like aí para poder continuar fortalecendo o canal e a gente possa aí melhorar e ainda trazer muito mais conteúdo para você, beleza? Vamos aqui já para 2 aparelhos para poder a gente finalizar essa lista e você aí ter já uma noção ou ideia do que você vai poder comprar, tá bom? Vale lembrar que alguns desses aparelhos aqui, eles possuem saída de som estéreo, mas já existem vídeos de review e análise desse aparelho, então dá uma conferida aí nos meus outros vídeos que você vai conhecer aí um pouco melhor sobre o aparelho. O intuito desse vídeo é ser um vídeo mais rápido, para você obter aí mais informações aí separadamente de cada aparelho para poder dar uma melhora. O Samsung M53 é um aparelho do segmento apenas para vender internet, né? Mas hoje você já pode encontrar ele também nas lojas, aqui eu tenho na loja, eu já peguei, já testei o aparelho. O aparelho ele possui aí todas as características dos anteriores, né? Mudando a régua apenas para 8 GB de memória RAM, ainda permanece com 128 GB de armazenamento. Ele possui um processador MediaTek Dimensity 900, é um processador forte, muito bom. Tela de 920 Hz também está presente nesse aparelho. E ele possui uma tela também Super AMOLED. Os únicos aspectos que vão deixar ele abaixo do último colocado aqui, que eu coloquei da série dos aparelhos, é a sua saída de som que não é estéreo, infelizmente aí é um ponto negativo. O seu design, que me parece um aparelho um pouco mais antigo, um aparelho da geração anterior, então isso também é levado muito em consideração referente a isso, é um aparelho um pouquinho como se desse um ar de impressão que ele é um pouco mais ultrapassado. As suas câmeras são câmeras boas, possuem estabilização ótica, sua câmera traseira ela possui 50 megapixels, a sua câmera frontal possui 32 megapixels, então aí ela incide uma quantidade muito boa aí de fotos e retratos. Sua bateria também é de 5.000 mAh,
ele possui também pagamentos por aproximação. Vale lembrar que nenhum desses aparelhos aqui da lista possui carregamento por indução, e isso então a gente deixa de fora, então não dá para incluir isso aí na sua lista. E um outro aspecto é que o Samsung M53 ele não possui certificação IP67, que é a certificação contra água e poeira. Então isso ele coloca um pouco abaixo aí do nosso próximo aparelho, que é o Samsung A53. O Samsung A53 dessa lista é o aparelho mais completo que a gente possui. Ele é um aparelho com 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, tela de 120 Hz também, resolução Full HD, faz gravação também em 4K, então é um aparelho que é mais completo, é um aparelho que você tem aí uma qualidade de nitidez melhor e, inclusive, esse vídeo está sendo gravado em um A53, então dá para vocês verem a qualidade que a sua câmera frontal possui, a câmera frontal no qual eu estou fazendo a gravação. Sua câmera frontal é de 32 megapixels, a sua câmera traseira é de 50 megapixels, ele possui pagamentos por aproximação, certificação IP67, Gorilla Glass na sua tela, então é um aparelho bem resistente. Vale lembrar que o sensor biométrico desse aparelho também é na tela, então ele traz aí um sensor rápido, uma qualidade de tela ok, uma quantidade de brilho ok, então é um aparelho aí mais completo e segue aí no topo da linha, certo? Vale lembrar que todos esses aparelhos aqui eu tenho nos meus links de pagamentos, vão estar na descrição, todos os aparelhos citados. Se você gostou de algum desses, não esquece de deixar aí. Se você ainda tem uma dúvida referente ao aparelho, pode lançar sua dúvida nos comentários, eu gosto muito de interagir com vocês. Dicas, comentários, isso tudo me ajuda a melhorar e trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Vou finalizando por aqui hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, comenta lá embaixo. Se inscreve no canal, isso me ajuda a fortalecer e impulsionar para que eu possa trazer mais conteúdos com qualidades até mesmo melhores para você, esclarecendo um pouco sobre tecnologia e não focando apenas no celular. Pois você já viu aqui, eu tenho uma grande quantidade de diversidade de TV e eu quero trazer isso em breve para vocês também. Então espero que tenham gostado